As ações de começo de ano estão mais ousadas em 2009. Os lojistas abriram o ano com estoques maiores que o previsto e precisam desencalhar as mercadorias. Enquanto isso, a indústria diminui a produção. O que não foi vendido no Natal vira promoção em janeiro. A ordem no comércio é queimar estoque. Por trás dessas ofertas, prateleiras cheias que precisam ser desocupadas. Só neste galpão de uma grande rede de loja de imóveis, são 7.000 itens. Quando o nosso estoque fica um pouco acima, nós abaixamos os preços, né? É uma coisa reguladora que todo mundo pratica. Estoque cheio para muitos é sinônimo de problema. Sinal de que as vendas não foram como se esperava em dezembro. E enquanto as lojas não liquidarem o que sobrou, a produção corre o risco de parar. Os produtos que sofreram maior queda nas vendas foram aqueles que custam mais caro, que geralmente o consumidor precisa fazer um financiamento para poder comprar. A explicação, o medo da crise, que fez com que muitos brasileiros evitassem dívidas longas. O consumidor, assim como o lojista, o empresário em geral, ele está mais precavido, ele está mais atento ao que pode acontecer no futuro. E em função disso, ele está evitando o parcelamento. E o trabalhador é quem pode pagar por essa mercadoria acumulada. Essa confecção em São Paulo contava com 70 funcionários em dezembro, agora são 40. Tem que baixar custo de algum jeito, né? E é o primeiro que vai sofrer a consequência, são eles, né? A inflação no varejo em São Paulo fechou 2008 praticamente igual a 2007, em 4,75%. Segundo a Federação do Comércio, o grupo Supermercados foi o que mais pressionou o custo de vida. Efeito da crise. A General Motors do Brasil demitiu hoje 744 trabalhadores. Todos funcionários da unidade São José dos Campos, no interior de São Paulo. A crise mundial afetou em cheio o transporte rodoviário aqui no Brasil. O setor, que emprega 750 mil trabalhadores, também começa a demitir. Na maior transportadora de cargas do Brasil, 2009 não traz boas notícias. Os clientes diminuíram, os investimentos também. O que a gente tem feito é analisando os segmentos em que nós atuamos, em que segmento houve uma diminuição, desse segmento, que tipo de veículo ou de mão de obra pode ser realocado em algum outro segmento novo. Então a gente está realocando para essas atividades a nossa força de trabalho e a nossa infraestrutura de equipamentos e tudo que nós temos. A crise mundial fez o setor pisar no freio. Ele depende do bom desempenho da indústria, justamente a mais atingida no período de crise. Pior para os caminhoneiros autônomos. A associação que defende a categoria afirma que nos primeiros dias desse ano a demanda caiu pela metade. Quando há oferta de carga, o preço que é oferecido aí no mercado não paga nem o óleo diesel para o caminhoneiro chegar no destino da carga. E nessa crise, então, a maioria provavelmente deve sair do segmento. No período de economia aquecida, o caminhoneiro que chega a este estacionamento de cargas às margens da rodovia Fernão Dias sempre encontra vaga. Mas agora, sem frete, o estacionamento está assim, lotado. Quase 2.000 caminhões. Muitos estão aqui há vários dias esperando uma carga que não tem hora para aparecer. Rui é caminhoneiro há 30 anos, mas pela primeira vez amarga 8 dias de espera por São Paulo. O prejuízo é grande, né? Porque a gente tem prestação para pagar, né? E compromisso de casa e família. No terminal de cargas, os caminhoneiros disputam o frete que as empresas anunciam. Depois de 5 dias esperando carga, José de Santa Catarina foi conferir os serviços. Mais uma vez, em vão. Provavelmente sim, já está terminando o dia, já foi embora, né? Então agora tentar mais amanhã. Ir embora vazio não tem condições. Na semana passada foi a montadora Renault no Paraná. Agora em São Paulo, uma empresa metalúrgica também usa a lei e suspende o contrato de trabalho de 100 funcionários. Assim, evitou demissões. O ritmo de trabalho dessa indústria de autopeças não é mais o mesmo desde novembro do ano passado. Com a queda nas vendas de automóveis no país, o faturamento caiu pela metade. Para evitar demissões, a empresa propôs suspender o contrato de trabalho de até 100 dos 350 funcionários. A suspensão está prevista em lei desde 1999. Os empregados ficam até 5 meses afastados para fazer cursos de capacitação pagos pela empresa, mas continuam recebendo uma bolsa auxílio no valor do salário da época do afastamento. Os custos são divididos entre o governo federal e o empregador.
Além das vantagens para os funcionários, quem ganha também é a empresa, que durante esse período não precisa recolher encargos trabalhistas como INSS e Fundo de Garantia. E no final dos 5 meses, ela tem de volta funcionários mais qualificados. O gerente torce para que nem seja preciso esperar os 5 meses para os empregados voltarem ao trabalho. Somente a gente ter programa de produção e fazermos um contato com o funcionário, automaticamente eles devem retornar e a suspensão do contrato de trabalho estaria cancelada. Anúncios de demissão preocupam o presidente Lula e pelo andar da economia não dá para saber o que vai acontecer neste primeiro trimestre de 2009. Celso Ming. Infelizmente não dá. Há muita incerteza no ar. A maior de todas está no comando da crise, estão nos Estados Unidos. Na semana que vem, toma posse o novo presidente Barack Obama e não se sabe ainda quanta energia ele vai colocar para enfrentar o problema. Ele já disse que a crise é séria e que vão ser necessários muitos mais recursos para evitar a quebra dos bancos e das empresas. A economia, você sabe, não funciona só com dinheiro. Aí, confiança é fundamental. E a gente não sabe ainda qual o nível de confiança que o novo presidente vai despertar, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Se Obama conseguir entusiasmar, o crédito global aumentará, os investimentos virão e o consumidor terá mais segurança para assumir mais compromissos financeiros. Dentro de algumas semanas, a gente vai ter melhor ideia disso. O presidente Lula está preparando as pessoas para um tempo de dureza. Mas essa dureza poderá ser atenuada se o governo reduzir as suas despesas, se puser mais recursos no investimento e agir com mais determinação para que os bancos reduzam os juros que eles cobram no crédito. A Bovespa teve hoje a maior queda do ano e fechou em baixa de 5,24%. Vale e Petrobras puxaram a queda. O dólar subiu pouco mais de 1% e fechou a R$ 2,29. O governo equatoriano pagou a dívida que tinha com o BNDES. O embaixador do Brasil no Equador deve voltar a Quito ainda nesta semana. Em nota à imprensa, o Ministério das Relações Exteriores confirmou o pagamento da parcela de dezembro do empréstimo feito pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O financiamento de 243 milhões de reais serviu para a construção da usina hidrelétrica de São Francisco. Em novembro do ano passado, o embaixador brasileiro no Equador, Antonino Marques Porto, voltou ao Brasil ao ser chamado para consultas. Na diplomacia, a atitude demonstra insatisfação de um país com o outro. Na ocasião, o governo equatoriano anunciou que entraria com recurso na Câmara do Comércio Internacional de Paris na tentativa de não pagar a dívida. A volta do embaixador ao posto na capital equatoriana está marcada para a próxima quarta-feira. A Defesa Civil alerta para a possibilidade de chuva forte em 8 estados brasileiros. De hoje à noite até quarta-feira pode chover no Acre, Amazonas, Pará, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no Paraná. E não está afastada a ocorrência de granizo. Vamos ver agora como fica o tempo amanhã, com Flávia Noronha. A frente fria no mar reforça áreas de instabilidade que chegam no Paraguai e nuvens carregadas se espalham pelo sul. Uma massa de ar quente predomina com temperaturas altas e chuvas típicas de verão no sudeste e no centro-oeste. O sol predomina no Tocantins e no Amapá. No resto do norte chove. No nordeste o sol parece forte entre o interior da Bahia e o Rio Grande do Norte. Pancadas de chuva ocorrem no sul da Bahia e no Maranhão. O sol predomina no centro-oeste e só não chove em Goiás e no Distrito Federal. No sudeste, sol forte com pancadas de chuva. E no sul, pode chover forte em grande parte da região. Confira as temperaturas em algumas capitais. A temperatura em Manaus varia entre 24 e 32 graus. Em Salvador, máxima de 31 graus. Em Goiânia, máxima de 33 graus. Em São Paulo, a máxima de 32 graus. Em Porto Alegre, mínima de 20 e máxima de até 29 graus. A Agência Nacional de Saúde anuncia nesta semana novas regras para a troca de operadoras de saúde sem perder os direitos. As novas regras de portabilidade só vão valer para quem tem plano individual e contratos assinados depois de 1999. Hoje se completam 2 anos do acidente do metrô de São Paulo que matou 7 pessoas. Pouca coisa foi feita para quem teve a casa danificada ou ficou sem ela. Mas as obras da estação de Pinheiros, acidentada, vão a toda velocidade.